Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura, na Rádio Transforma e na revista Em Comunidade. Peço-lhes para partilharem o programa, para colocarem gostos, para subscreverem o canal e baixarem também a aplicação da Rádio Transforma. Hoje iremos falar do tema de momento, que é a Ucrânia. A invasão da Ucrânia pela Rússia. Mas para percebermos este tema de momento, temos de fazer uma digressão histórica e geográfica por aquilo que foi chamada Ucrânia e por aquilo que é hoje a Ucrânia. Ora bem, a Ucrânia resulta de uma imigração de povos suecos para a região do Neva, depois para a região dos rios, grandes rios russos, nomeadamente o Dnieper, o Dniester e até ao Volga. E esses povos, intitulados Rus, como russos, daí o nome de russos, esses povos Rus fixaram-se então particularmente na região em volta de Novgorod. Novgorod, digamos assim, era o eixo inicial daquilo que chamavam os russos, que mais tarde se vieram a chamar russos de Kiev. Ora bem, Novgorod é uma cidade que se situa no noroeste da atual Rússia, relativamente perto de São Petersburgo. E a Ucrânia, em volta de Novgorod, pois expandiu-se, não como reino independente, que nunca foi um reino independente e unificado, mas como uma espécie de confederação de principados independentes. Os principados, vários principados, uniram-se e fizeram um acordo de defesa e depois, com a expansão dos russos para sul, dos russos de Novgorod para sul, eles centralizaram a sua capital em Kiev e passaram a ser conhecidos então como os russos de Kiev. Ora bem, a Ucrânia dos russos de Kiev existiu entre cerca do ano 800 e o ano de 1240. 1240 foi um ano muito importante para a Ucrânia e representou o fim da independência desses principados que estavam unidos através de um acordo de defesa com o Principado de Kiev. Os principados russos de Kiev e Novgorod foram derrotados pelos mongóis, já antes tinham sofrido invasões tártaras e foram derrotados em 1240 pelos mongóis. Esses principados nunca ocuparam a atual Ucrânia. Ocupavam uma região, a região de Novgorod, e ao pouco ao sul de Novgorod, e até Kiev, que era praticamente o limite sul da Ucrânia de então. Ocuparam essa região desde Kiev, digamos assim, até o Mar Báltico. Portanto, uma região completamente diferente daquela que existe atualmente. Nós vemos a Ucrânia atual, que ocupa, digamos, a parte sul da Rússia ocidental. E, pelo contrário, a Ucrânia histórica, não nação independente, mas um conjunto de principados unidos por um tratado de defesa,
ocupava precisamente a zona, digamos assim, oposta, que englobava regiões como o Alto de Dnieper, também um pouco do Dniestre e parte da atual Polónia, parte da atual Rússia, parte da atual Bielorrússia portanto, a Rússia particularmente, junto ao Báltico, nomeadamente a Estónia e os países bálticos, que depois vieram a ser chamados países bálticos. Ora bem, portanto, a Ucrânia, naquele tempo, entre 800, cerca de 800 e 1240, não tinha absolutamente nada a ver com a Ucrânia atual, em termos geográficos. Por outro lado, a Ucrânia, como já disse, deixou de ser independente, ou melhor, os principados unidos em volta do Principado de Kiev deixaram de ser independentes com a conquista mongol em 1240. Bem, depois da conquista mongol, houve um príncipe, uma pessoa absolutamente invulgar, o príncipe Alexandre Nevsky, que era grão-duque de Novgorod, também grão-duque de Vladimir, que é uma região a este de Moscovo, e também, posteriormente, grão-duque de Kiev. Portanto, grão-duque, digamos assim, da Ucrânia. E Alexandre Nevsky, quem é Alexandre Nevsky? Alexandre Nevsky é o grande líder que unificou os russos, quer os russos de Kiev, quer os russos de Novgorod, quer os russos de Vladimir, que depois se transformaram nos russos de Moscou. E a unificação de todos esses principados russos deu naquilo que posteriormente veio a ser a Rússia, com a centralidade em Moscovo e com uma segunda centralidade também em Kiev, mas depois também em Novgorod, que era outra cidade importantíssima da Rússia do final da Idade Média. Ora bem, Alexandre Nevsky não era um russo de Kiev, não era propriamente um ucraniano, era um príncipe ligado muito mais a Vladimir, mas foi ele quem liderou o combate, não só aos suecos, que queriam conquistar o norte, particularmente o norte da Ucrânia, portanto, o norte já nesse tempo começava a chamar-se o norte da Rússia, e foi ele que derrotou os suecos numa grande batalha, numa batalha extraordinária, a batalha conhecida por a Batalha do Neva, daí ele passar a chamar-se Alexandre Nevsky, por ele ter ganho extraordinariamente essa Batalha do Neva, porque com tropas muito inferiores às tropas suecas, ele conseguiu infligir uma derrota absolutamente extraordinária às forças suecas. Ora, foi precisamente esse grande príncipe, Alexandre Nevsky, herói nacional da Rússia. Não tanto da Ucrânia, mas herói nacional da Rússia. E Alexandre Nevsky é, inclusivamente, um santo da própria Igreja Ortodoxa. É considerado santo pela Igreja Ortodoxa russa. Foi ele, digamos assim, o herói da unificação da Rússia e da libertação da Rússia, não só do domínio mongol, mas também posteriormente, como iremos ver, depois posteriormente com Ivan o Terrível, Ivan conhecido por Ivan o Terrível, que libertou a Rússia, nomeadamente, da sujeição aos tártaros e da obrigação de pagarem impostos aos tártaros. Ora bem, Alexandre Nevsky é um marco importante na história da Ucrânia, mas sobretudo na história da Rússia, que englobava, obviamente,
a história da Ucrânia. Eles, como disse no início, os ucranianos eram os russos de Kiev. Portanto, eles eram russos, ambos de origem eslava, ambos, os russos de Moscou, os russos de Novgorod, eram todos parentes e todos vindos, como disse, da Suécia. Ora bem, os russos passaram a estar então unificados sob o Principado de Moscovo. Os principados, quer de Novgorod, quer de Kiev, quer de Vladimir, tinham um certo grau de independência, mas todos eles estavam, digamos assim, sujeitos a um certo domínio limitado, é certo, mas a um domínio do Principado de Moscovo. Depois disso, a Ucrânia esteve sempre dividida em vários reinos, desde o reino da Polónia ao reino da Lituânia e a outros reinos, aos estonianos também. Aquilo que sucedeu foi que a Polónia, inclusivamente, agora grande aliado da Ucrânia, da atual Ucrânia, grande aliado da atual Kiev, na verdade, durante muito tempo foi o grande inimigo de Kiev. Alexandre Nevsky é conhecido não só pela grande vitória do Rio Neva contra os suecos, mas também pela sua grande vitória contra a Polónia dos Cavaleiros Teutónicos. Essa grande vitória de Alexandre Nevsky contra os polacos é relatada no extraordinário filme de Sergei Eisenstein, um dos maiores realizadores, se não o maior realizador de cinema de todos os tempos, nessa obra extraordinária que é o filme Alexandre Nevsky. Portanto, no seu início, a história e a geografia da Rússia estão profundamente ligados à história e à geografia da Ucrânia. O povo russo de Kiev está profundamente ligado ao povo russo de Novgorod, ao povo russo de Vladimir, ao povo russo de Moscou. Todos eles formavam um único povo russo. Como disse, posteriormente a Ucrânia foi dividida pela Polónia, fez parte da Lituânia, teve inclusivamente uma divisão entre a Polónia e o Império Austro-Húngaro. Posteriormente foi incluída na União Soviética. E essa inclusão terminou em 1991. Em 1991, a Ucrânia passou a ser um país independente. Coisa que nunca antes tinha sido. Nem naquele período, como disse, entre 800 e 1240, porque aí não era uma nação, digamos assim, não tinha uma capital, eram vários principados que tinham um pacto de defesa apenas. Portanto, só em 1991, muito recentemente, é que a Ucrânia passou a ser um país independente. Ora bem, essa independência da Ucrânia foi algo, de certo modo, trágico para a Rússia que sucedeu à União Soviética. A Rússia deixou de ter à sua volta países como a Bielorrússia, como a Lituânia, a Letónia e a Estónia, que faziam parte da União Soviética, e a Bielorrússia também, que por instigação das Forças Armadas ou do Ocidente, particularmente da NATO, passaram a ser independentes e sem sequer se lhe perguntar se queriam verdadeiramente ser independentes. Elas foram independentes
porque, particularmente, Boris Yeltsin, que foi presidente da Rússia e que, na verdade, era um agente da CIA, e Boris Yeltsin, pois ele aceitou a independência quer dos países bálticos, quer da Bielorrússia, quer da Ucrânia. Além de outros países que não interessam para o caso, mas no que toca a estes países que são praticamente uma espécie de barreira da Rússia Ocidental relativamente aos países da União Europeia e da NATO. Ora bem, essa perda da Ucrânia foi algo de dramático para a Rússia, até porque a Rússia perdia com a Ucrânia o acesso estratégico ao Mar Negro e, particularmente, à região de Sebastopol, onde a Rússia e a União Soviética antes tinham a sua maior frota de guerra.